Neste vídeo eu estou aqui com as bases modernas 34 milímetros que vai ser usado na Kombi 1997. Agora eu estou fazendo aqui o serviço de embuchar. Eu vou usar essas buchas de bronze ou latão. Eu poderia sim usar de PU, mas eu não vou. Eu prefiro essas. Tem o pessoal que prefere as de PU, e eu até tenho aí, mas eu não gosto de usar. Prefiro usar esse aqui. Só que ele não entra, depois que você coloca a bucha, ela não entra. Existem umas situações que essa aqui já está pronta. Essa aqui eu fiz um lado, mas eu quero mostrar uma coisa que acontece aqui, é o seguinte. Quando você compra o eixo, normalmente vem essa daqui. Só que aqui, às vezes acontece dela entrar folgada. Que é o caso aqui. Aí se você vira, ela cai. Por isso que existe no mercado essa aqui, que ela é um pouquinho maior do que essa, que já é sobre medida. Então, quando você vai fazer esse tipo de serviço, você já tem que observar. Essa aqui ela entra com um pouquinho de pressão, ela acaba sendo mais perfeita aqui na hora de colocar do que essa aqui que entra muito folgada. Então, são duas medidas diferentes. Ainda existe uma outra questão que eu sempre falo. Eixos eu compro de 8 milímetros porque o meu alargador é de 8 milímetros. Se eu quiser usar uma outra medida, eu teria que ter um outro tipo de alargador. E como eu não vou ficar comprando um monte de alargador, então eu comprei um de 8 e eu já peço eixos de 8, que aí terão buchas aqui com centro de 8 também, que eles não manda a bucha na medida, você tem que colocar ela e colocar o alargador, por isso que a gente usa a expressão embuchamento do carburador, porque aqui é com buchas. E obviamente passo o alargador. O alargador, claro que aqui é pequeno, mas é muito parecido com aquele que você vai fazer lá na suspensão de embuchamento, para quem usa aquele sistema. E óbvio, tudo que envolve bucha, envolve fazer torno, envolve coisas, sempre tem um custo mais caro do que você simplesmente tirar uma peça e colocar outra. Então agora que eu vou fazer, eu vou colocar aqui a bucha e na volta eu já mostro para vocês como é que fica. Eu não vou mostrar fazendo, porque isso aqui é um trabalhinho bem complicado, mas a princípio é só empurrar isso aqui ali e tá certo. Só que tem que ter o cuidado, porque se ela abrir, expandir demais, ela acaba quebrando a base. É tudo que a gente não quer. E eu já fiz 3 e deu certo. E essa aqui eu tenho que fazer e eu espero que dê certo também, porque senão aí, se quebra uma base dessa aí, perdeu todo o trabalho. E aqui eu tenho as bases 34 milímetros prontas. Claro que aí no vídeo foi rápido, mas tem aí uns acertos que você tem que fazer. E eu já aproveitei, passei o alargador, já montei tudo aqui, bem na verdade, porque é só montar, não tem segredo. A única situação que você tem que prestar atenção é que tem um chanfro aqui na borboleta para poder fechar ali. E ela é um ângulo para frente e um para trás. Então, essa parte aqui, ela é como se fosse um cônico e ela fecha ali, ao passo que essa parte aqui, ela é o chanfro para cima. Então, ela fecha por trás. E aí está montado as bases modernas, só que 34 milímetros. Dos dois lados é a mesma coisa. E elas estão fáceis de fechar. Abriu 100% e fechou 100%. Essa aqui também abre,
abriu 100% e fechou 100%. É um teste simples. O que você faz assim, ó, você coloca contra a luz. Se tivesse uma frestinha, ia aparecer luz. Então, como não tem, está ok. A mesma coisa você faz com a outra. Você fecha ela. Da mesma forma, coloca contra a luz. Se tivesse uma frestinha, ia ficar algo assim. Como se fosse ali uma frestinha. Nesse caso aqui, não tem. Foi um trabalho feito aí pelo torno, que fez o ajuste. Então, fica 100% fechada. Agora ela já está pronta para montar no carro. Só que tem uma questão. Eu preciso fazer aqui o furo na borboleta. Esse furo tem a medida de 2 milímetros. E o porquê que tem que ser feito esse furo? Porque, como visto, esse furo de baixo, ele é o da agulha, que ele vai entrar aqui. Só que se eu fecho tudo, então a alimentação por baixo da borboleta eu não tenho, porque a borboleta está toda fechada, não é igual a base de furinho. Essa aqui é a base de risquinho e ela tem que funcionar o mais fechada possível ou toda fechada possível. O que acontece é que tem um rasgo. Já não é mais base de furinho aqui. Aqui já é base com rasgo. Então, a mistura vai sair por cima da borboleta. Se não tem o furo, a mistura vai descer por aonde? Então, você tem que ter o furo aqui para a mistura poder descer e alimentar o motor. Uma outra coisa, quando você fecha todo o parafuso da mistura desse tipo de base, ela não desliga o carro igual acontece na de furinho. Por quê? A alimentação passa a ser só por cima da borboleta. Em alguns casos, isso acontece. Uma outra coisa legal é qual? Que quando você vai regular a sua mistura, você equaliza, fecha tudo aqui. Então, você já não precisa mais, tá? Isso teoricamente, você não precisa mais equalizar os carburadores, porque você fechou a borboleta, já está equalizado, porque a mistura vai vir aqui por cima e vai descer. Ah, mas eu coloco o equalizador e não fica igual. Não fica igual porque aí existem outros fatores. Mas, a princípio, esse aqui é um deles, que você não precisa mais equalizar porque ele tem que funcionar com a borboleta fechada. Por isso que a mistura sai pelo rasgo por cima, aí desce o furo aqui, tá? Então, tanto que embaixo aqui, ela não tem nenhuma saída, não é igual a de furinho. Então agora, esse motor ele passa a ser alimentado por cima da borboleta e com a agulha por baixo. Uma outra coisa é o seguinte, tem lá o furo que você vai ter aqui do avanço, tá? E ele está lá em cima, que também mudou. Tem algumas bases que o furo do avanço ele está mais embaixo. Então, igual do meu carro, por exemplo, o avanço funciona toda hora. Neste caso aqui vai ser diferente. Então, assim, é uma mudança que teve aí, mas não quer dizer que não funcione. Funciona muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, as bases da Kombi estão prontas, falta só furar aqui a borboleta. E agora eu vou fazer umas bases 36 também na base moderna. Aqui eu já tenho as bases 36 milímetros, já com as buchas definidas que eu vou usar. E o procedimento é o mesmo, colocar elas aí, passar o alargador e colocar os eixos. Então, após fazer o mesmo processo de embuchamento, troca do eixo,
eu tenho aqui a base 36. Eu tirei a parte do eixo que vai aqui na parte de cima. Porém, eu tive que usar esses parafusos aqui diferente, porque a área de contato dele é maior. Eu já testei em vários carros e tem se tornado bem legal. O tamanho dele não é tão grande, porque diferente desse modelinho aqui, ele encaixa bem certinho, porque aqui tem um cônico. Só que quando você muda para esse sistema aqui, aí já não tem mais o cônico, porque o cônico ficou na parte de cima do eixo. Então aí eu tive que mudar. Mas dá certo. Eu uso no meu carro, que também tem uma 36 dessa daqui. E é assim. E antes que você vai lá no comentário e pergunta se eu faço para vender, eu já até quis, mas hoje eu não faço isso aqui para venda, para enviar via correio. E o porquê? Porque chega lá, a pessoa monta isso daqui e de repente o carro fica falhando por algum motivo, ou seja, por vela, ou seja, por qualquer situação, um cabo que de repente falha, pronto, a culpa é das bases. Então não. Então eu prefiro não me incomodar com isso e não disponibilizar para venda via correio. Porque do jeito que está aqui vai funcionar. Só que daí a pessoa leva no mecânico, aí o mecânico fala, não, base 36 não dá, não funciona. E aí começa aquele negócio. Então, como eu já venho desde 2010 tendo problemas, então eu não quero mais um. E isso é muito normal. Esses dias um cidadão entrou em contato comigo dizendo que ele lavou o motor e aí então ele foi sair com o carro e a embreagem ficou dura para acionar a hora que você aperta ali o pedal. Aí é aquela história, o que tem a ver você lavar o motor com o pedal da embreagem? Então, diante dessas coisas, igual tivemos também aí um acionador que foi para uma pessoa, ela não conseguiu montar, veio para mim, montei na Brasília, está funcionando até hoje. E não tinha nada de errado no acionador. Então, por causa dessas coisinhas assim, eu prefiro não fazer para venda, tá bom? Então aqui eu tenho as 36 e eu tenho aqui as 34. As 34, ambas são modernas, só que ainda falta fazer o furo. E eu vou fazer isso na sequência. O teste é aquele lá, você põe contra a luz, porque se estivesse passando luz iria fazer assim. Como não tem, você não percebe. Mesma coisa acontece com essa daqui. Então a gente tem aqui o fechamento perfeito da base. Obviamente que foi feito no torno, então tinha que ficar bom. Mas já tivemos torneiros que fizeram o serviço errado, a gente não conseguia nem colocar aqui a borboleta. A borboleta ficou com os risquinhos aqui, porque eu estou fazendo a mão livre. Deveria ter um gabarito, mas eu faço muito de vez em quando isso daqui, então nem compensa. Essa aqui não precisou fazer nenhum retrabalho de eixo. A gente vai montar ele inteiro mesmo nas 34. Mas também é uma coisa que não tem segredo. Agora falando sobre o furo na borboleta, provavelmente o que possa ter acontecido. A Volks entendeu que o brasileiro nunca gostou de dupla carburação. Aliado a isso, muitos tiraram a dupla carburação para colocar o PIC 30. Provavelmente a Volks entendeu que, como o pessoal tem dificuldade de fazer a equalização, então ela tirou. Ela fez a borboleta ficar fechada, vindo a mistura por cima,
que aí não tem necessidade de abrir a borboleta e você só regula a marcha lenta pela mistura. Esse é o meu pensamento. Então foi mudado, então não tem mais os furinhos. E se a borboleta está fechada, trabalha fechada, é o inverso da de furinho, então não precisa você equalizar a dupla carburação. Aqui ela trabalha fechada e aí você faz a regulagem por aqui. Esse é meu pensamento, porque senão ela poderia ter feito por baixo, o que não é. Ah, mas eu quero tirar o furinho, quero deixar sem furo. Tudo bem, mas aí como que vai descer a mistura lá para baixo? Aí você vai ter que abrir. Então provavelmente você também perde a performance. Então tendo aqui, o motor trabalha diferente. Eu acredito também que isso pode ser uma questão de poluentes. E uma outra questão também é a seguinte: para poder alimentar a parte de cima da borboleta, essas borboletas aqui, elas pedem, ou melhor, essas bases, ela pede 5 pontos de marcha lenta maior. Ao passo que a gente conseguia colocar aí 45. Na outra, nessa aqui, a gente tem que usar 52. Por projetinho que a gente faz aí nas 36. Diferente daqui, que não vai dar muita diferença porque a gente só fez a mudança para 34 porque tinha problemas aqui na parede da base. Então a gente passou para 34 para poder ter uma vedação perfeita. Ainda ficou até uma marca ali, ainda que não saiu 100%. Mas faz parte, a gente está retificando peças. Então, quando as pessoas me perguntam se eu faço isso aqui para venda, eu prefiro não fazer. Porque às vezes você coloca uma peça dessa aqui no carro, que é uma borboleta 36, e aí, por algum motivo, ou o carro já não estava em perfeitas condições de ignição, aí falha, aí dá alguma situação, a pessoa já, a base é que está com problema, a base é que não presta. Então a gente já teve esse tipo de problema no passado, então a gente não faz para qualquer um esses tipos de alterações, porque tem um povo que tem uma cabeça focada em alguns assuntos que muitas vezes vai contra a própria mecânica, como por exemplo, ou melhor dizendo, vai contra a engenharia. Como eu estava falando do furo dessas bases modernas em relação às que não têm furo, mas em compensação, elas não têm furo, mas elas têm esse rasgo aqui, que é para direcionar o ar pro furo da progressão, que é diferente essa aqui e é uma borboleta mais grossa também. Ao passo que essa aqui são borboletas finas, tá bom? Então ela vem lisa quando ela é standard, mas elas necessitam de serem furadas. Esses eixos aqui são eixos de borboleta grossa, mas eu estou usando na borboleta fina, porque só muda o alojamento da borboleta e não muda o diâmetro aqui, que é o mesmo do meu alargador, tá bom? Então assim, se você queria de repente comprar, eu lamento te dizer que pelo correio eu não posso mandar. Se você trazer o carro para cá, a gente pode fazer sem problema nenhum. Porque sempre tem essas questões de que a pessoa às vezes tem algum outro problema no carro e aí acaba por instalar e não dá certo. Aí começa a choradeira no WhatsApp. Uma outra coisa, quando você faz uma alteração dessa aqui, que provavelmente vai ter um Venturi 28 aqui, quando você faz isso, você não faz isso aqui para andar a 30 por hora. Quando você faz essas alterações, você está procurando um melhor aproveitamento lá no 100, 120, 130, 140, por aí. Tá bom? Então, quando você vai para esse tipo de
preparação, vamos dizer assim, não é nem bem uma preparação, mas vamos usar esse nome. Quando você coloca um comando no seu motor, um 290, um W130, um W140, você não quer andar a 60 por hora. Então, quando você vai entrar num projeto desse aqui, você tem que pensar o que você quer, como você quer e o que você quer fazer, porque não adianta você colocar um comando grande para você ficar dando voltinhas ali a 10 por hora. Ah, e o consumo? Aí quando você faz isso aqui também, você não está preocupado com o consumo, apesar de que não altera tanto assim. Mas claro que se você ficar acelerando igual um doido, claro que vai ter um consumo maior. Sim, neste caso aqui não tem alteração, porque a gente vai usar o Venturi 24 e a gente se obrigou a fazer pelaquela questão que tinha aqui um desgaste, um degrau aqui, por isso. Mas a gente não está fazendo buscando performance, porque vai ter um Venturi 24 e se trata de uma Kombi. E essa Kombi ainda, ela vai ter o Venturi 24 porque o foco é andar na BR e o 22 não é interessante. Mas se não fica bom, a gente vai colocar o 22, mas eu duvido muito. Então, assim, quando você faz essas alterações, você está procurando performance, seja de média a alta. E de baixa funciona também. Ah, que vai ficar morto, que vai ficar não sei o quê. Então, assim, para algumas pessoas é melhor não fazer, é melhor colocar o pique 30 e ser feliz com o pique 30. Essa é a minha opinião. Porque tem pessoas que ele não consegue entender ou não quer entender como funciona de fato uma dupla carburação. Aí eles falam, não fura, porque senão vai atrapalhar o sistema do carro e tal, mas ele nem entende como é que funciona. Qual que foi a alteração que a Volks fez nessas bases modernas? Que eu gostei bastante porque dá para usar 36. Se tivesse uma paredinha maior, nós ia colocar uma 40 aqui. Mas, infelizmente, 36 é o limite. Então, assim, quando você vai fazer esse tipo de situação, você tem que analisar. Ah, mas vai gastar. Não, meu amigo, aí você está com o seu pensamento errado. Porque quando você entra numa preparação, obviamente vai cair um pouquinho da economia, vai melhorar um pouco o desempenho e eu penso que vai de cada um. Então, às vezes você, mas eu queria... Não, analisa bem, não é assim que funciona na prática, tá bom? Algumas coisas não dá pra gente ir contra a engenharia, mas outras a gente consegue melhorar um pouquinho e ganhar aí um pouquinho mais de performance. Claro que se trata de um Fusca, então não vai ter assim aquela potência toda, mas dá uma melhoradinha, tá bom? Infelizmente é assim. Se você quiser mandar o carro, a gente consegue instalar para vocês 36, os Venturis 28, mas se não, só lamento. É muito estressante lidar com algumas pessoas e eu não sei o tipo de pessoa que está aí do outro lado, então infelizmente eu prefiro não fazer. Nada contra ninguém, cada um tem o seu conhecimento, o seu pensamento e existe o mundo real e também existe um mundo na cabeça de cada um. Então, por causa disso, eu prefiro fazer para as pessoas que trazem o carro aqui e a gente consegue resolver. Então, por essas e outras, eu prefiro não fazer. Quer trazer o carro aí, a gente pode até fazer. Mas fora isso daí, sem chance, não dá. Porque, infelizmente, as pessoas, elas são assim. Elas não percebem alguma coisa ou algum barulho e depois da manutenção ele percebe um barulho que vem de um outro lugar. Esses tempos atrás eu fiz um câmbio e o cidadão disse que o câmbio estava fazendo ali um barulho. Aí eu falei, não, pera aí que eu já chego aí. Aonde era o barulho? O barulho era nesse parafuso que ele estava para cima e a carroceria estava toda solta. Então ela batia no parafuso e raspava para cima, já tinha até a marca. Aí eu falei para ele, não, vamos tirar o parafuso. Tiramos o parafuso, demos uma volta, o barulho parou.
Então é complicado. Então, como eu sempre falo, existe um mundo na cabeça de cada pessoa e eu prefiro não correr esse risco de repente, faz o serviço, envia pelo correio, chega lá por algum motivo, ou seja, de cabeçote, ou seja, do próprio motor, aí não funciona e começa a choradeira no WhatsApp. Eu prefiro não correr esse risco, mas se você trazer o carro é possível a gente fazer um 28, talvez colocar até um comando W130 e deixar ele com a marcha lenta de 1300. É possível fazer. Mas existe toda uma situação que para fazer, para enviar, é difícil. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.